Environmental, Social and Governance. Se a gente fosse traduzir para português, seria ASG. É a mesma coisa, ambiental, social e governança. São os 3 pilares que foram construídos como se fosse um pacto global entre diversas empresas. Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui. 4ª temporada, voltamos, mestre Cleiton. Voltamos com tudo? Vamos com tudo, 2023 estamos aí. E o episódio, você não vai lembrar, né? Primeiro, né? 4ª temporada. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre ESG. Nem sei se é assim que fala, mas nós vamos descobrir. Vamos saber um pouco aí do futuro das empresas sustentáveis. E para isso, nós trouxemos a nossa parceira que já é da família MBM, né? Já participou várias vezes aqui com a gente. Luma, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Bruno. Obrigada, Cleiton. Prazer fazer parte da família MBM. Sempre aprendo muito com vocês aí, viu? Vixe, a gente que aprende com você. Obrigado por ter aceitado o convite. Mais um episódio com a gente. Família MBM já, essa parceria de anos. Você vê que o Bruno puxa saco, daqui a pouco ele manda um e-mail marcando de novo uma gravação. Ele é esperto, viu, Luma? Ligeiro. Esses dias ele mandou um oizinho pro Myron da Shunk. E aí, Mário, tudo bem? Que saudade de você. O Myron, que legal. Aí ele, vamos gravar um novo episódio. O Bruno é ótimo com as estratégias dele. Não falha. Ai, cara de pau. Vamos lá, quem começa, Bruno? Pode começar. Vou deixar você pra você não ficar triste, daí você vai ficar a temporada inteira me falando que eu fico cortando. Não, pode começar, Bruno. Você é bom nisso. Ô Luma, fala um pouco de você aí, da AI Robots. Nem sei se é assim que pronuncia, eu sempre erro. Não, pode falar AI Robots, como preferir, não tem problema nenhum. O que a gente faz? A gente fundou a AI Robots em 2019, é uma empresa brasileira, a gente criou com esse nome porque fica até mais fácil na hora de expandir a empresa, a marca para fora do Brasil, que a gente já nasceu olhando para fora, nesse movimento de levar as ideias do Brasil, as soluções de tecnologia brasileiras para o mundo também, para a gente parar com essa síndrome de vira-lata de achar que só as coisas que a gente traz de fora do Brasil são incríveis. Não, a gente tem muita coisa incrível aqui no nosso mercado para levar para o mundo afora. A gente trabalha com inteligência artificial e robótica, mas não com apego à tecnologia, focado na humanização da tecnologia. Então a gente vai falar muito de ESG nesse contexto, de como que a gente usa a tecnologia, né, para habilitar essas metas voltadas para uma sociedade melhor. Na Robots a gente faz muito isso, olhar para o ambiente industrial, olhar para o ambiente siderúrgico, de mineração, de alimentos, automotivo, o que quer que seja, com um olhar humanizado, para reduzir risco de acidente, e aí se for necessário usar um robô para isso, ou não, uma câmera, treinar as pessoas para que elas estejam preparadas para um ambiente de novas tecnologias, ou para um ambiente mais seguro ou colaborativo entre as partes. Então tem muita metodologia envolvida nesse processo, para as pessoas serem o centro da aplicação, muito do que o pessoal fala hoje de sociedade 5.0, né, do humano no centro, e a tecnologia orbitando para ajudar o ser humano nas suas tarefas, é o que a gente nasceu como missão na empresa. Então, hoje é uma empresa investida de um grupo brasileiro também. A equipe é toda brasileira, a gente tem algumas pessoas morando fora, como o trabalho é muito remoto hoje em dia, né? Mas a gente nasceu muito com essa missão, de olhar para a tecnologia como um olhar humanizado. Legal. Muito bom. Ô Luma, então fala pra gente, o que é o... A gente pode falar em português ou em inglês? Tudo em português fica mais fácil. Então vai, comenta pra gente sobre o ESG, então. O que é? Claro, ó. O pessoal aqui no Brasil, a gente muito pegou a sigla ESG. É uma sigla em inglês, né? A gente pode falar ASG, que seria a mesma coisa. Em inglês, o ESG, aí tem que falar a sigla em inglês, né, para entender o porquê das letras, mas é Environmental, Social and Governance. Se a gente fosse traduzir para português, seria ASG. É a mesma coisa, ambiental, social e governança. São os 3 pilares que foram construídos como se fosse um pacto global entre diversas empresas. Surgiu no Fórum Econômico Mundial, lá em 2020. As 4 maiores empresas de consultoria do mundo são a Ernst & Young, a Deloitte, a KPMG e a Price.
elaboraram indicadores para essas metas focadas em governança, ambiente e social, que podem fazer os países e as empresas, os setores diversos, refletirem sobre como a gente pode ter um capitalismo consciente, que é trabalhar para as empresas serem lucrativas, ao mesmo tempo que elas pensam no planeta, que elas pensam nos princípios de governança, nas pessoas e, é óbvio, que no final das contas, na prosperidade. Então, muitos investidores hoje, eles olham para empresas, sejam elas startups, ou empresas de qualquer segmento, ou indústrias, não só pela lucratividade. Óbvio que é importante que as empresas tenham lucro no final das contas, sejam escaláveis, mas também sobre o propósito que elas têm por trás disso, se elas fazem o trabalho que elas executam de forma consciente, pensando no planeta e na sociedade como um todo. Então é para isso que o ESG surgiu. Legal, muito bom. Ô Luma, e qual que é a importância do ESG nas empresas? Porque assim, a gente já até comentou um pouco desse tema lá no evento que a gente fez do MBM Tech. Você já deu uma pincelada porque estava muito no começo aqui no Brasil, né? O tema em si, né? E como que você vê hoje a importância disso e como que está o mercado disso, assim, das empresas, implantação, esse tipo de coisa? É engraçado esse ponto, porque lá no início, quando a gente começou a falar, parecia que era uma coisa que lá fora do Brasil se falava muito, né? Principalmente na Europa. Então, a Europa, quando você viaja nos eventos, até mais tempo, alguns anos atrás, tudo é sustentabilidade, ambiente, impacto, energia eólica, energias renováveis, como que você otimiza esse processo todo. E isso veio com tudo para o Brasil, né? Eu até fiz um curso na Fundação Cabral há uns 2 anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, o tempo está passando muito rápido, não me lembro exatamente, mas ele era um curso para formar as pessoas para o Conselho de Administração de Empresa no Brasil. E uma das principais pautas é o ESG. Então, qualquer conselho de administração que você vai participar hoje de uma empresa brasileira, aí, de novo, seja ela empresa de tecnologia, startup, empresa de qualquer segmento, a pauta ESG é fortíssima. Por quê? Porque as empresas vão precisar fazer captações no mercado, vão precisar emitir relatórios, trazer seus indicadores para a mesa, olhar para esse impacto e propósito que ela tem, e não só por relatório, por financeiro, etc. Até pelo engajamento dos colaboradores, né? Os colaboradores não se engajam mais, principalmente as novas gerações, com esse universo de, olha, eu vou trabalhar numa empresa só porque eu quero ganhar dinheiro. Não, qual que é o meu impacto, né? Qual que é o meu legado? O que eu estou fazendo para deixar de legado para o mundo? Então, a importância do ESG é essa visão holística, completa, de, olha, como eu me torno uma melhor empresa, aí eu recebo, às vezes, um selo Great Place to Work, né? um excelente espaço para se trabalhar. Como é que eu mitigo o risco de gestão e governança? Como é que eu gerencio meus fornecedores da melhor forma? Para não correr o risco de lá na frente eu ter um fornecedor que expõe a marca da minha empresa de alguma forma. Como é que eu reduzo os riscos de impacto ambiental do serviço que eu promovo na sociedade? Como é que eu olho para a minha cadeia, né, de colaboradores, de terceirizados, de toda a comunidade que tem no meu entorno, o impacto daquilo que eu estou gerando? Saúde e segurança, né? Muitas empresas hoje criam desafios de inovação, por exemplo, voltados para a saúde e segurança operacional. Não só ganho financeiro, não só ganho quantitativo, mas ganho qualitativo no seu processo. Então, essa visão completa, né, do que você faz, que acaba sendo a relevância do ESG em tudo que a gente está vendo aí. Legal. É muito louco que, tipo, você ouve o ESG, essa parte de sustentabilidade e tal, você pensa, é só plantar umas árvores ali e já tá fazendo, né? Pior que eu acho que assim, eu tinha esse pensamento, assim, né? Até conhecer o que é em si, né? Mas só plantar árvore, né? E cuidar da água. Não é isso, né? Sustentabilidade não é só isso, né? Sim. Ô Luma, e a gente consegue medir a performance de empresas que aplicam o ESG e as empresas que não aplicam? Consegue, isso chama materialidade, né? É um dos pontos até mais desafiadores que a gente tem visto hoje nas empresas. Existem vários relatórios de materialidade e o diferente, o complexo da coisa é que cada relatório tem um índice um pouco diferente do outro na forma de medir. Então, o que as pessoas têm considerado independente da área que você atua e do tamanho do porte da sua empresa, tem gente colocando as landing pages no site, se vocês forem começar a ver, por exemplo, grandes empresas super estruturadas, uma Natura, uma Ambev, uma VEG,
Se você abre as abas do site, o Suzano, eles têm uma aba de metas da ONU, né, os SDGs, metas ESG. E eles começam a criar os seus relatórios gerenciais para ser muito transparente dentro do seu portal, para todo mundo conseguir acessar, e quais foram as auditorias ou os institutos que fizeram a análise daquele programa que foi validado de ESG ou de SDG. Então, não existe um só, né? Essa é a grande complexidade da coisa. Existem diversos organismos que fazem análise de materialidade, mas as empresas estão tentando encontrar esse caminho ainda, sabe? De ter a materialidade cada vez mais organizadinha e ter institutos como se fossem essas 4 grandes empresas de auditoria, né, que a gente citou, que são as conhecidas no mundo todo, certificando e validando aquela jornada de ESG que cada uma das empresas está criando. Então, existem as ISOs sendo criadas, as certificações, esses processos que vão começar a parametrizar de forma mais organizada. Mas a sensação que a gente tem, isso está ganhando mais maturidade agora para chegar num formato mais padronizado. Legal. Pergunta de leigo. O ESG não é focado só nas indústrias, né? Não. O ESG pode ser para startups, pode ser para consultorias, prestações de serviço, qualquer empresa de qualquer segmento. A indústria ela tem muito impacto muito claro por conta do entorno, né, do que ela produz, de questões relacionadas à poluição ambiental ou descarte de resíduos, da cadeia muito complexa da indústria, e acaba tendo muita exposição. Mas tem muita startup hoje, tem um exemplo muito claro, por exemplo, tem a AgroSmart, que é uma startup de agronegócio, IoT, surgiu até no interior de Minas, fundada pela Mariana, e ela é uma referência mundial de práticas ESG, que ela nasceu com o objetivo de olhar para a fazenda e para o agronegócio, para instrumentar a fazenda, monitorar os índices de pluviosidade, criar ferramentas para a predição climática e permitir com que a sociedade consiga ter mais segurança alimentar. Então, que as fazendas produzam com maior assertividade, evitar desastres climáticos. Então, tem muita solução de tecnologia, de pequena empresa surgindo com esse propósito. Legal. É que a gente acha assim que só polui quando sai fumaça, né? Exatamente. E também a gente tem aquela sensação de que quem está olhando para ESG é só quem tem gerado muito prejuízo para o mercado e tem que recompor esse prejuízo de alguma forma. Enquanto tem gente já nascendo com esse propósito de, olha, eu já nasci olhando para essa prática, eu quero entrar na sociedade para ajudar a sociedade a mudar um pouco essa mentalidade, já de início, né? Do ponto de partida. Legal. Eu imagino essas indústrias de óleo, né? Eu não sei na sua região, mas aqui em Americana tá muito, muito alto a questão de reciclar óleo. Tanto o óleo de cozinha quanto o óleo de carro. É assim, muito mesmo. Eles não deixam jogar fora, eles estão comprando óleo. Está tendo muito isso, está tendo muita empresa grande de óleo e gás também avaliando reaproveitar o óleo para transformações diversas. Empresas da área sanitária, por exemplo, transformando resíduos ali em biodiesel, né? Tem subproduto animal sendo transformado em farinha em vários segmentos industriais aí. Então tem muita transformação, indústrias que produzem medicamentos que acabam emitindo muito plástico no ambiente, trabalhando para reformular até o seu próprio produto para evitar a emissão de plástico na cadeia, ou trabalhar a logística reversa para reutilizar o plástico em outros componentes. Tem tanta iniciativa incrível surgindo. A vantagem é que faz as pessoas inovarem nos seus processos, pensando lá na ponta, né, na cadeia do que ela está emitindo de resíduo. Legal. Imagino isso alguns anos atrás, né? Ia tudo para a terra. Exatamente. O que mais, Brunão? Bora? Pode participar, senão eu sou curioso, viu, Bruno? Não, mas eu também. Ô Luma, existe um passo a passo para implementar o ESG, não? Olha, tem algumas empresas adotando passos a passos mais específicos e organizados, às vezes com consultores ESGs ou consultores de sustentabilidade dentro das suas corporações. Aí normalmente parte de um diagnóstico. Poxa, deixa eu ver onde que estão os meus maiores impactos, caso eu seja, por exemplo, uma indústria. Eu tenho impactos já na minha cadeia, na minha gestão de fornecedores, no meu descarte de materiais. A partir do diagnóstico, monitoro o quanto é de volume desse descarte e para onde eu vou destinar. Então, como está sendo feita essa destinação, porque as auditorias já vão em cima da destinação para ver se ela está sendo feita de forma adequada. Aí, a partir da destinação, avaliar parcerias, porque isso também é uma virada de chave.
Às vezes a pessoa trata isso como custo. Poxa, eu estou descartando plástico, eu estou descartando aqui materiais na minha linha de produção. Enquanto eu gasto fazendo essa destinação, e às vezes não estou fazendo a destinação certa, eu posso recuperar esse gasto vendendo resíduos, que o mercado de resíduos também está crescendo absurdamente. Existem plataformas diversas sendo criadas em que você vende o resíduo para ele virar um novo produto no mercado que gere rentabilidade, e a empresa transforma aquele custo dela em novas receitas, que é uma coisa incrível, e aí vai seguindo aquele passo a passo, organizando a sua agenda de diagnóstico de oportunidades de destinação de forma mais assertiva, com outras iniciativas que às vezes não necessariamente são impactos já presentes, né? Não tem um prejuízo já identificado, mas eu posso prever alguma situação que possa acontecer lá na frente e começar a me organizar para ativamente já criar um ecossistema, por exemplo, de captação de água ou de outras formas de trabalho, que eu não espere acontecer o prejuízo lá na frente e comece, por exemplo, a monitorar minha pegada de carbono, a entender como eu posso mitigar a emissão de carbono no ambiente, a mapear parceiros no ecossistema. Então, hoje tem até tokenização de carbono, né? Tem gente fazendo processos complexos de tokenização de carbono para você conseguir mitigar isso e a sua pegada na cadeia. Então, são etapas que normalmente envolvem ou o que você já faz de prejuízo ali, ou que você pode se antever para não acontecer aquele impacto na situação. E a gente está falando de ambiente, mas em todos os lados da cadeia do ESG que a gente falou. Governança, exposição de marca, ecossistema, colaboradores, fornecedores e ambiente lá na ponta. Então, olhando para os 3 tópicos, como você desdobra isso em iniciativas? Ô Lumo, agora, como diz o Cleito, pergunta de leigo, para eu começar a implementar o ESG na empresa, eu preciso necessariamente ter uma consultoria, ou eu conseguiria, na empresa, entre a gente mesmo, dar início a esse processo? O primeiro passo é a mentalidade, né? De olhar e pensar assim, legal, deixa eu estudar um pouco sobre esse contexto, entender onde eu posso começar a avaliar na minha cadeia os passos. É difícil sozinho sem ter alguém que entende de ESG, principalmente na área de sustentabilidade, que é uma área muito complexa e robusta e cheia de informações, de transformação de produtos. Normalmente quem puxa isso são pessoas da área química, para vocês terem ideia. Porque na sustentabilidade, no descarte de uma indústria, por exemplo, para entender como você pode aproveitar produtos, um químico avalia o processo para entender como você pode ir fazendo essa até criação de novos produtos na cadeia e transformar aquilo ali. Agora, para questões de governança, normalmente entram pessoas do jurídico, do financeiro, da cadeia de suprimentos, que podem te ajudar a mapear. Para as questões de social também, né, da área social em si, você pode cruzar as pessoas da governança em conjunto e entender como você pode mapear na sua cadeia, por exemplo, um sistema de gestão de fornecedores de forma otimizada. Tem startups que fazem isso hoje também. Você joga o CNPJ do seu fornecedor e o sistema monitora o seu fornecedor continuamente para ver se você tem um risco de inadimplência no futuro, ou um risco de exposição de marca em conjunto com um fornecedor que é crítico para a sua operação, o risco daquele fornecedor vir à falência e você ficar com contratos expostos de clientes que são relevantes para a sua empresa. Então, isso tudo pode ser feito em conjunto com tecnologias, que elas ajudam pra caramba nesse processo todo, áreas internas da sua empresa, dependendo de qual é o pilar, mas especificamente para a área de sustentabilidade, é legal ter alguém da área ambiental, da área química, da área de sustentabilidade, para ajudar a quebrar esses elos da cadeia em soluções que realmente sejam interessantes, fazer a transformação, ou o que quer que seja. Legal. Ô Luma, nos eventos que você participa fora, existe a possibilidade de começar a exigir que as empresas tenham uma certificação, como se fosse uma ISO, por exemplo, voltado para o ESG? Tem demais. Tem muito fundo de investimento hoje que só investe em empresa que tenha materialidade no ESG, e essa materialidade, é o que a gente falou, isso depende do organismo certificador. Tem um global, que é o GRI, que é muito utilizado nas empresas lá fora, que é o que faz esse relatório gerencial da sustentabilidade do ESG como um todo. Ele chama Global Reporting Initiative, que é uma organização lá da Holanda que faz esses relatórios e define os parâmetros para gerar os relatórios, principalmente de sustentabilidade. E tem muita empresa começando a exigir isso sim. Aqui no Brasil, não sei se vocês já viram, existem algumas certificações
estão começando a surgir, não é uma ISO, mas tem, por exemplo, empresas B. Empresas B já é, se você entrar no site, acho que é empresasb.com.br, uma coisa do tipo, eu vou até confirmar para vocês, chama sistemaBbrasil.org. Lá dentro já tem várias empresas que estão adotando as práticas de sustentabilidade, de governança, de social, de propósito, e essa é uma certificação feita com diagnóstico, e tem muita gente já caminhando para o seguinte formato: poxa, eu, Natura, vou começar a priorizar os fornecedores que são empresas B, que participam do sistema B, assim como eu sou. Por quê? Porque eu quero que a minha cadeia toda seja uma cadeia voltada para propósito e impacto ambiental, e se eu tiver ali que compor uma variação de propostas e fazer uma análise equitativa, eu vou olhar preço, eu vou olhar objeto técnico, mas eu vou olhar também quem é certificado e também olha para a cadeia do mercado, como eu também olho. Então, é um movimento global do sistema B que foi feito para que as empresas comecem a ser estimuladas a caminharem para esse mesmo universo de olhar para o propósito, olhar para o ambiente. Da mesma forma, certificações ISO estão surgindo, certificações ainda mais formais voltadas para isso. Igual a gente está vendo que a inteligência artificial vai começar a ser regulamentada com marcos legais de inteligência artificial, certificações ISO também que vão vir no futuro, a mesma coisa acontece para o ESG. É um caminho sem volta. Então é importantíssimo ficar de olho em todo esse processo para organizar a empresa para esse fluxo, sim. Eu acho que até no ponto que ela comentou, que é uma dica de ouro, né, da empresa entender o descarte dela pode ser uma receita para a empresa. Eu acho que esse grupo da empresa B que ela comentou, pode ser que, por exemplo, a Natura faça um descarte, que na verdade vai virar receita, e esse descarte é um dos produtos que outra empresa do grupo que está dentro desse plano B aí, é uma matéria-prima para ele, né? Um fornecedor vai virar cliente, né? O descarte dela vira um fornecimento para outra empresa, né? Exatamente. E olha que legal, tem uma ISO, que é a ISO 14001, que já é voltada para esse universo da sustentabilidade. Então pode ser que uma empresa dessa, muito focada em sustentabilidade, com esse olhar muito atento para esse universo, vire e fale: olha, eu só vou aceitar esse fornecedor na minha matéria-prima, na minha cadeia, na minha formulação de processo, ou o que quer que seja, se ele tiver a ISO 14001, assim como eu também tenho. Aí começa a virar uma exigência muito crítica no processo do fornecedor. Fica até difícil achar, às vezes, mapear um fornecedor que atenda todos aqueles requisitos e ainda aquela ISO 14001, como exemplo aqui. Então, é um caminho que está indo para valer. Essa 14001 já existe, há outras ISOs especificamente para ESG e outros mercados a gente está vendo elas surgirem por aí. Então, é isso mesmo, Cleiton. Acho que vai ter muito como fugir, não. Tomara que seja logo, viu? Tomara que seja, porque acaba que, se a gente for parar para pensar, esse contexto é muito incrível, porque as empresas sempre focaram muito em lucratividade, não tem como, isso é normal de qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo. Mas se a gente olha para a lucratividade com um olhar de propósito, isso faz com que a gente alimente um ambiente muito mais propício à humanização das iniciativas, né? Muito melhor, tá louco. Na verdade, em resumo, a gente tem que ter respeito ao meio ambiente, né? Isso que é o mínimo, né? Respeito. Exato. Olha, eu vou pular uma aqui que nós já falamos de bastante benefícios, né? É um tema complicado, eu imagino que os administradores, as grandes empresas têm que mudar um pouco o pensamento a respeito que o universo tem que absorver tudo aquilo que a gente faça de ruim, né? O universo vai se virar com dessas coisas que eu estou fazendo de errado. Então eu imagino que tem que mudar o pensamento. E no seu ponto de vista, é desafiador para as grandes empresas implantarem o ESG, mudarem a forma de pensar? É desafiador, muitas vezes porque é uma coisa nova para elas pensarem, né, dependendo do mercado e do segmento que a empresa atue. A gente vê algumas outras empresas com matrizes globais já tendo essas diretrizes muito claras, né, de como eles podem fazer, até porque fica mais fácil. Por exemplo, uma empresa que está estabelecida na Europa, tem vários pares no seu entorno já fazendo várias iniciativas, e até por uma simbiose industrial que é o que o pessoal tem feito. Poxa, vou grudar minha indústria aqui no meu fornecedor ou no meu cliente, porque eu já faço a transmissão e evito a pegada de carbono, porque eu não tenho que
por exemplo, vou produzir celulose. Eu já grudo o meu fornecedor, o meu cliente aqui na ponta que vai receber minha celulose, vai fabricar o papel, numa indústria grudada na outra. Já faço a simbiose, uma indústria já puxa a outra via canalização, o que quer que seja. Ao invés de eu ter que ter um transporte da celulose até o meu cliente para reduzir a pegada de carbono. Como isso já acontece na Europa, é um movimento muito comum, fica mais fácil para essas empresas que já bebem dessa fonte lá, do que quem tem uma empresa, uma unidade 100% brasileira, que está vendo esse assunto pipocar e fala, gente, por onde que eu começo, né? Onde que eu olho? Tem algum benchmark? Quem já está fazendo isso aqui? Né? É um pouco mais desafiador, mas a gente encontra, né? Eu lembro de um case muito legal que a gente foi visitar uma vez uma unidade da Suzano, lá próximo de Aparecido Taboado, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e eles têm uma simbiose. Eles têm International Paper grudada na Suzano, fazendo esse fluxo que eu comentei. Eu pensava que isso só existia lá fora, né? Que não existia no mercado brasileiro. Então, se a gente começar a cutucar e começar a pedir ajuda e falar, gente, me mostra como é que é isso aqui, né? Deixa eu entender essa dinâmica. O que vocês estão fazendo na prática para reduzir a pegada de carbono? O que vocês estão fazendo na prática para reduzir risco de governança? Começa a virar um boca a boca positivo e um ciclo virtuoso de virarem parcerias para alcançar os ESGs, que é o melhor caminho. Tentar fazer isso sozinho é impossível, porque tudo envolve uma cadeia, né, de fornecimento, uma cadeia de gestão. Então, a maior complexidade é as empresas tentarem pensar isso sozinhas. Eu realmente acho isso impossível, independente de a empresa ser grande ou pequena. Ela tem que pensar no impacto como um todo do que ela gera, então entender como ela pode contribuir com a cadeia é essencial. Não adianta, por exemplo, essa startup que eu comentei, querer fazer isso sozinho se o produtor rural não se aculturar para esse processo, não entender a relevância de uma solução dessa dentro do que ele faz. Então, é por aí. Pensar nas parcerias para os ESGs é o melhor caminho para destravar isso. Legal. A Suzano aqui é em Limeira, né? É americana? É americana? É, antiga Ripasa. Uma boa parte da celulose deles, da matéria-prima, é do próprio terreno deles. Sim. Então eles têm uma... Você já passou lá para você ver? Eles têm hectares e hectares de plantação e já imagino que tem essa redução de carbono, até porque não tem transporte, né? Exato. Isso eles já tinham, né? Grandes plantações de eucalipto ali próximo da produção, da fábrica. Agora, grudar o cliente neles já foi uma coisa muito incrível, né? Porque ele não precisa preocupar na logística deles para o cliente, né? Que vai produzir o papel lá na ponta. Então, é sensacional isso. Muito bom. O que mais, Bruno? Ô Luma, existe alguma diferença entre ESG e SDG? Olha, o SDG ou ODS, né, o SDG de novo também é uma sigla internacional, que é o Sustainable Development Goals. Se a gente transformar em português é ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele também vai além da sustentabilidade, né? Quando a gente olha para o sustentável, igual o Cleiton tinha comentado, parece que é só ambiente. Não. Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas, ele foi em 2015, foi até antes do ESG, só que também a gente vê isso pipocar agora, mais fortemente no nosso país, com o objetivo de criar 17 metas globais com um olhar de impacto positivo na sociedade e no ambiente, para que as empresas pudessem ser signatárias. É como se fosse um pacto global de um plano de ação para um mundo mais sustentável e mais justo até 2030. Então, imagina, foi criado em 2015, olhando para 15 anos para frente, como que a gente pode olhar para o mundo para ele virar um mundo mais menos desigual, mais justo, mais sustentável, já pensando também por trás do ideal do capitalismo consciente, né? Não tem nada de errado em ter uma empresa que gere lucro e que tenha o capitalismo, mas como olhar para isso de forma consciente. Então são 17 metas, tem desde meta que envolve soluções, ideias e planos de ações para erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade, metas que envolvem disseminação e democratização do conhecimento, até energia limpa e de fato, questões de sustentabilidade, igualdade de gênero, trabalho de qualidade e eficiência produtiva, ações contra a mudança climática global, parcerias para alcançar as metas, de novo parceria, né, porque a gente falou, não tem como olhar para isso tudo que a gente está falando sem parcerias entre as empresas, né, de portes do mesmo tamanho, de startups com as grandes empresas, tecnologias para habilitar isso nesse processo. Então, a gente pode considerar que, por exemplo, surgiram as metas da Organização das Nações Unidas em 2015 e elas começaram a desdobrar em vários planos de ação. Dentro de cada uma das metas, dessas 17, tem, por exemplo, o item 1.1, 1.2, e você vai vendo vários
exemplo de plano de ação para tangibilizar isso. E em 2020, as 4 maiores empresas de consultoria, como a gente comentou, globais, puxaram a pauta ESG para tentar ainda organizar essas ideias das metas da ONU em pilares, 3 pilares, né, que poderiam resumir isso num contexto mais enxuto do que pode ser feito de plano de ação. Hoje em dia, muita gente fala dos dois, né? Agora que a gente entra no site das empresas, eles falam, por exemplo, eu tenho essa ação aqui sendo executada. Ela envolve ESG e ela envolve a meta da ONU número 9. Ela envolve, por exemplo, meio ambiente, que é a pauta E do ESG, e ao mesmo tempo tem impacto na meta 11, que são cidades mais sustentáveis e comunidades mais inteligentes. Então dá para você mesclar as duas coisas. Uma coisa não sobrepõe a outra, mas complementa, né, como ações práticas ali no dia a dia. Muito bom. Ô Luma, vamos imaginar que estou pensando em iniciar algo do ESG. Você tem alguma dica para o pessoal? Olha, visita esse site, fala com essa pessoa aqui. Como que eu posso sair do papel de tudo isso? Olha, o primeiro passo é estudar sobre o assunto, nunca é demais, né? A gente hoje tem tudo tão fácil na nossa mão, né? Google, ChatGPT, tudo ao mesmo tempo. Então, esse universo é um universo muito novo para todo mundo. Vale estudar, principalmente os cases que existem, porque às vezes as questões teóricas são muito confusas, né, para quem está estudando o assunto, mas busquem cases, né? Cases de ESG, cases de SDG. Esses sites dessas empresas, como eu estava comentando, entrar no site da Natura e procurar pauta de impacto, da VEG, da Ambev, da Suzano. Essas empresas têm isso normalmente muito esmiuçado no site. Até as prefeituras têm isso. Acho que foi uma prefeitura de Vitória que eu vi isso uma vez, que eu achei incrível, as iniciativas da prefeitura que são sinérgicas com os pilares de desenvolvimento sustentável da ONU. Muito legal. As cidades, os países estão fazendo isso também. Tem um site para quem gosta de tecnologia que chama AI for SDGs, né? AI para SDGs, que mostra quais são os maiores cases globais de projetos aí de empresas de vários portes que estão usando tecnologia para ajudar a alcançar as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Vou mandar o link também para vocês compartilharem com a turma, porque é muito interessante. Tem cases assim, desde como que o pessoal está fazendo para reduzir despesa com gasto de energia para resfriamento de grandes data centers. Como que eles estão usando robôs para desmontagem de componentes e reutilização pensando na economia circular. Como estão usando inteligência artificial para descobrir novos medicamentos. Tem coisas incríveis e várias ideias práticas de como a gente pode iniciar, às vezes, um projeto com esse foco em impacto positivo no mundo. Então, acho que são as melhores formas, né, de tangibilizar o que a gente está falando. Procurar por casos, essas empresas que já estão puxando essa linha de raciocínio, o que elas estão citando no site de iniciativas práticas, que tangibiliza para todo mundo o que está acontecendo. Para quem quer puxar a certificação, então olhar sobre a certificação 14001, né, empresas especializadas que fazem esse processo de diagnóstico e certificação. E, no mais, assim, eventos como um todo estão acontecendo para todo canto. Desde dentro de um cubo do Itaú, né, o espaço de colaboração e inovação, tem eventos de ESG o tempo todo, agendas da Gerdau, agendas da CSN, várias empresas de vários mercados falando disso. Dentro das federações industriais, então a Fiesp em São Paulo, o FIENG em Minas Gerais, eles estão pipocando agendas de inovação ESG, então como que a gente traz isso para a mesa. Tem muito evento, e quanto mais a gente participa, mais a gente vai alimentando desse universo e entendendo na prática como que ele funciona. Então, acho que é por aí, né? Tá fácil de achar hoje em dia. Tá fácil. E aí, Brunão, tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Isso, o pessoal entender mesmo, assistir esse episódio, né? Ver o artigo que vai sair no blog essa semana sobre isso e cair naquilo que você falou, né? Pode ser uma dificuldade para a empresa começar a implementar por falta de conhecimento, né? Sim. De entender os próprios benefícios a curto, a longo prazo e colocar na mente, porque não adianta só o diretor da empresa abraçar a ideia. Exatamente. E não adianta também a gente só... Tem gente que a gente tem mania, às vezes, de achar muito problema em tudo que a gente faz, né? A gente tem como trazer soluções práticas, né? Isso é um grande exemplo disso.
a gente vê problemas dos mais diversos tipos de desigualdade, tudo, etc. A gente começa a quebrar o problema em potenciais soluções, em plano de ação, igual esse é o objetivo no final das contas, fica muito mais fácil a gente imaginar como que a sociedade pode ser mais justa, né? No final das contas, é o que o Cleiton falou, e o Bruno também comentou, não adianta a gente achar que é tudo muito, poxa, isso é chato, eu tenho que certificar, eu tenho que olhar para isso agora além da minha empresa. Não, mas a gente vive nesse mundo, né? Se todo mundo não tivesse olhar para o mundo, a gente está fazendo um mundo cada vez pior para a gente mesmo viver. Então, tem lógica, né? Exatamente. Tem que parar um pouco de pensar em si próprio, né? Até porque a gente vive num ecossistema, né? A gente precisa de gente para fazer coisas e a gente precisa se organizar para manter o ecossistema, né, em pé, né? Tem que pensar nisso mesmo. Até porque nossos filhos estão aí, né? Exatamente, até porque a gente quer construir um mundo melhor para os nossos filhos aí. Sim. Se o meu filho jogar um papel no chão, eu fico bravo, hein? Nossa! São ações simples, né? Começa em casa, né? Sim. Exatamente, começa em casa. Muitas coisas que a gente vê na nossa casa, a gente tem dificuldade de ver na sociedade, no ambiente que a gente vive de negócios. Então é pensar nisso, né? No que a gente gosta de ver no nosso dia a dia ou o que a gente quer ver no mundo que a gente está convivendo. Tem outros dois que eu vou mandar para vocês também, outros dois sites, que é o Capitalismo Consciente, que ele fala disso, né? Desse contexto que foi criado nos Estados Unidos, do capitalismo consciente, esse movimento para incentivar com que as pessoas foquem no olhar para a sociedade. E tem o site do Sistema B, que eu falei, e também tem do Humanizadas, que hoje é como se fosse um diagnóstico para entender o quão humanizada a empresa é. Super interessante. Então, as empresas estão começando a olhar muito para isso também, de avaliarem o quanto a empresa tem um olhar para o colaborador, para o ecossistema que ela trabalha, também priorizando as outras empresas que tenham a mesma certificação de empresa humanizada. Então, são tendências incríveis que estão surgindo aí. Só fazendo uma correção, o Capitalismo Consciente ele surgiu em 2013 no Brasil e o Sistema B surgiu nos Estados Unidos lá atrás, em 2005. Mas eu deixei os links todos para vocês verem e entenderem um pouco mais desse universo. Muito bom. Muito bom. Luma, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo tempo. Usar o seu tempo aí, que é bem corrido, a empresa está voando. Que continue assim, muito obrigado mesmo por ter essa parceria aí que já tem tempo. Obrigada, gente. Eu que agradeço, é sempre uma honra, viu? Valeu, até a próxima. Luma. Até a próxima. Galera, é isso aí, então fique atento aos próximos episódios, que tem muita coisa boa nessa quarta temporada. Valeu. Valeu.